Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No próximo sábado, às 19 horas, estaremos inaugurando o nosso bazar Felicidade. É um bazar no qual a felicidade se encontra embutida, esperando que cada qual vá buscá-la. Fica logo na entrada da nossa casa, do outro lado. Ali na portaria, o primeiro edifício, que era o nosso antigo salão doutrinário, à frente está o bazar que abrirá suas portas no próximo sábado, às 19 horas. Então, na entrada, quando viermos, paremos um pouco, desfrutemos da felicidade do bazar, venhamos. Se por acaso não houver tempo na vinda do retorno, estará aberto também até a meia-noite, a hora que os espíritos saem das sepulturas. Então, nós temos que ter cuidado. E, a partir de então, o nosso bazar Felicidade estará granjeando recursos para a manutenção da nossa obra de amor, cada dia mais fascinante. Quando vemos a fila de pessoas idosas, doentes, despedindo-se do corpo e com a certeza absoluta de que encontra em nossa afetividade o pão de cada dia, o agasalho, o lar e até o funeral, dá-nos uma alegria imensa neste báratro que estamos vivendo de tantas decepções, inquietudes, ansiedades, insatisfações. Mas, ao mesmo tempo, recordamos que o nosso bazar não vai ajudar apenas ao decrépito, ao que termina a jornada, mas principalmente ao mundo infantil, através da nossa creche, da nossa maravilhosa bênção que é o jardim de infância, que já não existe, mas que nós continuamos para vermos desabrocharem essas flores da esperança, o curso fundamental, o curso intermediário, e marcharem resolutos para uma cidadania feliz, mudando a paisagem da terra. Todos nós estamos convidados a tornar o mundo melhor, de acordo com as nossas possibilidades, sejam elas de qualquer ordem, especialmente pela oração, pelas atitudes morais, pela ação nobre da caridade. Então, nos dias sucessivos, durante os momentos diuturnos, o nosso bazar estará às ordens, atendendo aos corações afetuosos. Nós temos a grande satisfação de concretizar hoje a nossa divulgação doutrinária sobre o jovem doutor Leonardo Machado. Eu tive a ocasião de vê-lo quase recém-nascido. Meu Deus, como eu sou velho. E hoje contemplo o médico ilustre, o estudante da vida, que nasceu no lar espírita e teve a honra de acompanhar seus pais, sua genitora especialmente, que acaba de escrever um livro lançado pela FEB, devotada, no Recife, no antigo NEIO, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, que eu conheci à época da sua fundação.
quando uma mulher extraordinária, Dona Diná, dirigia aquela casa para atender os afogados, aqueles que vivem nas regiões pantanosas dentro do Recife. Léo, como é carinhosamente chamado, tem a oportunidade de nos trazer hoje a nossa solicitação, uma bela mensagem. Mas ele é psiquiatra, psicoterapeuta, professor de psiquiatria e psicologia médica na Universidade Federal de Pernambuco, tendo doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui está Léo, a sua clientela. Todos vimos ansiosos para a sua abordagem. Ele mantém um programa em nossa web TV, fazendo uma análise da psiquiatria à luz do espiritismo, fundamentado nas obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E já publicou 3 livros pela Federação Espírita Brasileira. Somente isto é a base que aureola o cristão espírita, porque a FEB é uma entidade veneranda com mais de 120 anos ininterrompidos no trabalho do bem e por onde passaram as figuras venerandas dos apóstolos do Espiritismo. Lá ele publicou Vida Saudável, Feliz, Transtornos Psiquiátricos, e Divaldo Franco tinha que estar. Este cara tem tudo. Mediunidade ou distúrbio mental. Quando eu vi o título, eu fui ler do fim para o princípio, para ver o que é que ele dizia no fim, porque todo livro é para o que ele vai dizer no fim. Se os fenômenos que me acontecem são mediúnicos ou se são problema mental. Graças a Deus, felizmente, ele chegou à conclusão de que era mediunidade. Ele realizou uma experiência, um convívio conosco, ao lado da sua esposa na época, a doutora Liliane, e chegaram a essa conclusão. Nós temos pouquíssimos livros do doutor Leonardo. Se alguém se interessar, terminada a reunião, ele terá o prazer de conceder autógrafo para levarmos uma lembrança imemorial da nossa noite feliz. E sem mais delongas, vamos agora ao nosso psicoterapeuta, com a palavra Leonardo. Primeiramente, boa noite a todos vocês, a todos também que nos escutam em casa, né? Pelas possibilidades da internet, pela possibilidade da TV Mansão do Caminho, que, de fato, desde que a pandemia iniciou-se, nós tivemos a oportunidade de estar semanalmente produzindo análises, produzindo palestras, produzindo conteúdo, no sentido de alimentar ali o Espiritismo Play e poder gerar recursos também, ao mesmo tempo que a gente traz conteúdos de enriquecimento, né, do ponto de vista espiritual, podemos também trazer algum enriquecimento do ponto de vista material para ajudar a instituição. De fato, a gente vai conversar um pouco sobre ansiedade. E eu queria, de cara, antes de começarmos mesmo, falar que é muito curioso falar sobre ansiedade, porque, em geral, nós sentimos, né, a ansiedade de falar sobre o tema, porque é um tema muito vasto, especialmente se a gente está do lado do Divaldo Franco falando. Então, dá uma ansiedade pelo tema e por estar falando do lado do nosso Divaldo. Então, eu queria compartilhar essa igualdade, tá, de emoções compartilhadas, ansiosas e ansiogênicas. Ao mesmo tempo, também, queria dizer que hoje eu pediria permissão para a gente quase não falar sobre remédio,
porque toda vez o psiquiatra vai falar sobre remédio, né? E sempre perguntam para o psiquiatra sobre remédio. Eu queria hoje falar de um outro tipo de medicação que vem ao encontro da medicação da terra, da medicina, da psiquiatria, mas é uma medicação que todos podemos usar sem ler a bula, com um pouco menos de preocupação em termos de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que essas medicações trazem, elas são mais pelo continente que está passando o conteúdo do que pelo conteúdo em si, porque esses remédios estão dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo, dentro do conteúdo, e, eventualmente, o mensageiro é meio equivocado, mas a mensagem, né, ela permanece sem essas possibilidades de efeitos colaterais. Nesse sentido, peço permissão, né, para agradecer o convite e dizer que em todo jantar, nós estamos de noite fazendo um banquete espiritual, e todo jantar tem a entrada, né, tem um prato principal, eventualmente tem a sobremesa. O prato principal, quando a gente vem aqui na Mansão do Caminho, é sentir esse clima espiritual, né? É podermos nos alimentar desse clima espiritual que a gente percebe numa instituição como esta. Mas, eventualmente, temos alguma entrada, né, que às vezes é um palestrante que vem e fala alguma coisa, então vou servir como uma entrada para que a gente possa se conectar para efetuar, de fato, o banquete, que é a comunhão com as energias do ambiente. Por falar em felicidade, eu gosto muito de uma poesia do Vicente de Carvalho, né, que vai dizer que só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda, e o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Mas essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada, toda cheia de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. A fala poética de Vicente de Carvalho nos remete a essa dualidade, a essa ambivalência da existência, dessas duas grandes polaridades da vida, que se traduzem em emoções que são mais agradáveis, emoções que são mais prazerosas, simbolizada pela felicidade, e emoções que são mais desagradáveis, emoções que são mais desprazerosas, simbolizada aqui pela fala da angústia, pela fala da ansiedade, que sempre faz com que a gente adie a possibilidade de sentir algum tipo de bem-estar. Sempre adie a possibilidade de sentirmos algum tipo de prazer. E, de certa forma, essa dificuldade em sentirmos um bem-estar fez com que, ao longo do tempo, nós pudéssemos fazer uma cultura em relação ao trágico. E, de certa forma, só seria um indivíduo inteligente aquele que entendesse o trágico. E, de alguma maneira, a ciência foi se descaminhando em relação ao contato com o bem-estar, ao contato com a felicidade. E viramos especialistas da angústia. E tínhamos, no momento passado, a certa ilusão de que, com as terapêuticas que iam se desenvolvendo a partir dos experimentos da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, nós conseguiríamos, de vez por todas, sanar o problema da angústia humana. Porque, outrora, a filosofia não foi bem sucedida. Outrora, as religiões também trouxeram muitos problemas e muitas angústias, muitas guerras. Então, a ciência agora começava a aparecer, se desdobrando no conteúdo da psique humana e se desdobrando sobre a angústia, dava para todos nós que estávamos vinculados a essa ciência a ideia de que iríamos conseguir, de fato, bloquear, né, a angústia da humanidade. Mas estamos, no momento presente, percebendo essa dualidade em nós, na vida, nos seres humanos. Essa dualidade que nos faz sofrer muito, porque, apesar de termos nos debruçado sobre os mecanismos cerebrais do medo,
os mecanismos cerebrais da ansiedade, nós ainda nos debruçamos pouco, e a ciência agora começa a abraçar essa causa, sobre os mecanismos cerebrais da gratidão, os mecanismos cerebrais da felicidade, os mecanismos cerebrais por trás dessas coisas que existem sim. Não é só uma afirmação poética de Vicente de Carvalho. Essas coisas existem sim, mas, às vezes, nós mudamos a nossa percepção, nos iludimos, fazemos grandes projetos e esquecemos de buscar em coisas básicas, em coisas que podem nos dar também satisfação. Então, o problema da felicidade e da ansiedade andam de mãos dadas, sendo que essa caminhada de mãos dadas é tão curiosa porque as duas podem trazer alguns problemas e algumas soluções. Por exemplo, a gente pensa em ansiedade geralmente ligada à angústia, geralmente ligada a coisa ruim. Mas existe um tipo de ansiedade que não é ligada a uma coisa ruim necessariamente. Seria a expectativa ansiosa. Quando eu tenho uma expectativa ansiosa, eu estou esperando algo, e não necessariamente é algo ruim. É algo que pode ser bom, mas eu fico meio ansioso, ou muito ansioso, para que essa coisa boa chegue logo. Você vê muito isso em criança. Por exemplo, quem tem filho, se você estiver planejando, né, uma viagem, e se essa viagem for daqui a um ano, cuidado para dizer hoje. Porque ela fica amanhã, papai, amanhã, ano que vem chegou, né? Aí na semana que vem chegou a viagem, porque a noção de tempo é a última propriedade cognitiva que se ganha no ser humano. A noção de temporalidade é muito refinada, é muito complexa. Tanto que, quando acontecem, né, problemas, por exemplo, um estado confusional agudo, né, que você tem, por exemplo, um idoso que tem uma infecção urinária e fica confuso, ele fica desorientado no tempo. A primeira propriedade cognitiva que ele perde ali, naquele estado confusional, é justamente a última que nós adquirimos. Nos estados de demência também, a pessoa vai ficando esquecida para coisas recentes. Então, o tempo, do ponto de vista cerebral, né, o mecanismo cerebral que nos dá a possibilidade de entender o passar do tempo, é um refinamento cognitivo. Portanto, crianças ainda não conseguem entender exatamente o amanhã, né, e têm dificuldade de esperar o amanhã chegar. Mas não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, uma ansiedade de expectativa. Ao mesmo tempo, a que a gente mais ouve falar é a ansiedade mais preocupada, né, que seria a ansiedade apreensiva, em que eu espero algo, mas não é algo bom, é algo ruim. E eu fico apreensivo em relação ao futuro. Qualquer que seja o caminho, seja uma ansiedade de expectativa, ou seja uma ansiedade de apreensão, ela nos tira do hoje. Porque a ansiedade é o futuro no presente, né? E a ansiedade patológica, portanto, seria o excesso do futuro no presente. Quando nós vivenciamos o futuro demais, e muitas vezes coisas que não está na nossa alçada, digamos assim, projetar, né? São preocupações, muitas vezes, que nos mantêm ansiosos, relacionadas a problemas que nós não temos muita ingerência. E, geralmente, problemas que nós não temos muita ingerência na solução geram uma sensação de muita ansiedade ruim, sabe? De muita angústia, porque nos dá uma sensação de impotência muito grande. Então, de cara, já que a ideia também é trazer alguma experiência, né, psicoterapêutica, de cara a gente diria, tenta selecionar que tipo de problema você vai gastar o teu tempo pensando. Seleciona se o problema tem a ver com as tuas soluções, se é possível de você solucionar ou não, porque aqueles que não forem muito possíveis de você solucionar, você pode talvez perder o tempo da preocupação, né, com o estudo, ou seja, estudando essa problemática humana, fazendo um mecanismo de defesa, de racionalizar, para poder
através da filosofia, através da teologia, através da ciência, você conseguir pensar sobre esses temas que não dá para não pensar. Mas dedica a maior parte do teu tempo, dos teus esforços, naqueles problemas que são mais solucionáveis a partir de resoluções, a partir de tomada de decisão que você possa vir a fazer. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que tem alguns problemas que dependem de nós resolver, mas eles têm resolução a curto, a médio e a longo prazo. Tem coisas que a gente faz no hoje que só vai trazer algum fruto de fato no amanhã. Então, a gente pode planejar, mas tem que ter também essa percepção, essa sapiência de que, muitas vezes, o fruto, a resolução, demora a chegar. Então, dentro dessa perspectiva inicial de lidar com as preocupações, numa ansiedade mais apreensiva, eu já queria também colocar essa perspectiva de que, eventualmente, a ansiedade, né, esse futuro que está no presente, pode ser muito útil. Por quê? Porque se eu estou pensando num problema que não chegou ainda, mas pode vir, eu posso antecipar uma solução, ou, pelo menos, antecipar na minha cabeça uma resolução. E, quando o problema chegar, eu já tenho mais ou menos desenhada, né, como vai ser a estratégia que eu vou utilizar. Então, nessa perspectiva, é interessante a gente ficar um pouquinho ansioso com as preocupações do futuro, né, transformando, sublimando, para pegar um conceito psicanalítico, essa ansiedade mais apreensiva numa precaução, né, e uma prevenção. Então, não estou mais preocupado, eu estou ocupado me prevenindo, eu estou ocupado, né, tentando fazer algo que possa prevenir que o acontecimento chegue, ou quando ele chegue, ele venha de uma maneira menos intensa o seu impacto. A gente chamaria isso de prevenção secundária, né? Às vezes a prevenção primária é para que o adoecimento não chegue, e às vezes a prevenção é apenas que quando o adoecimento chegue, eu possa estar mais preparado para lidar com ele. Então, é uma forma ansiosa. Se você não tem preocupação nenhuma, por exemplo, de ficar doente, a gente não se cuida, né? Se a gente não tem preocupação, não tem uma certa ansiedade de ficar com alguma doença, dificilmente a gente vai fazer prevenção dessa doença. Então, a preocupação, né, a ansiedade, que bota o futuro no presente, pode ser útil para a gente poder se prevenir. Agora, viver o futuro no presente, o excesso de futuro nos aprisiona e nos deixa desorientado e, portanto, é muito mais problemático do que saudável. E é sobre essa problemática que a gente queria pensar 5 pontos, já que são muitos pontos sobre a ansiedade, 5 pontos que, de certa forma, culminam na perspectiva da resignação. A primeira questão que eu queria propor é a ideia de que, quando nós estamos ansiosos, e agora ansiosos mais angustiados mesmo, ansiosos mais, de ponto de vista desprazeroso, né, ansiedade mais patológica, nós estamos cheios de pensamentos pessimistas. Geralmente, quando a gente pensa sobre o futuro, de uma forma preocupada, não vem muito pensamento do tipo a resolução fácil, vem logo o pensamento que a gente chama catastrófico. Um pensamento que vê um futuro muito pessimista. Então, ansiedade e pessimismo, eles andam de mãos dadas, porque uma coisa acaba alimentando a outra. E aí eu acho muito interessante nós podermos abrir a Bíblia, né, abrir o Novo Testamento, e encontrar a famosa frase que está lá dentro do Sermão do Monte de Jesus, quando ele olha para as pessoas, né, e vai dizer o seguinte: olha, não vos inquieteis, não fiqueis tão ansiosos, não fiqueis tão aflitos com o dia de amanhã. Antes disso, observai os pássaros do céu e os lírios do campo. Observai que os lírios não tecem, observai que os pássaros não semeiam. Mas eu vos direi que nem Salomão se vestiu com uma túnica tão bonita, apesar dos lírios não tecerem nada, e nem os pássaros todos os dias se alimentam, apesar de não semearem nada. Assim também, a cada dia basta o seu mal. Eu acho incrível a gente encontrar num código religioso, né, num código espiritual, como é o Sermão do Monte,
o espaço que Jesus dá para poder dar uma dica psicoterapêutica, né, extremamente atual, extremamente importante sobre como lidarmos com a ansiedade, né? Não vos inquieteis tanto pelo dia de amanhã, trazendo esse conceito que eu estou colocando, a ansiedade, o futuro no presente. O segundo ponto que a gente vai colocar ao longo da nossa fala, contemplar, observação. E ele pede para contemplar não as construções humanas. Ele não pede para contemplar o templo de Jerusalém. Ele pede para contemplar os lírios do campo, os pássaros do céu, observar a natureza, a construção divina, para, a partir da observação, trazer uma conclusão ansiolítica, ou seja, uma conclusão que diminui a ansiedade, de que a cada dia basta o seu mal. Não é, portanto, uma conclusão ingênua de que nós não temos um mal no nosso dia a dia, de que nós não temos um sofrimento no nosso dia a dia. Ele afirma a existência do sofrimento. A cada dia basta o seu mal. Mas ele localiza o momento que o sofrimento deve ganhar, né, de preocupações na nossa cabeça. Se preocuparmos um dia com o outro. Isso não significa ser imprevidente. Ele estava percebendo, né, que ansiosos, né, que nossa mente tanto é, né, ansiosos que nós somos, um pouquinho, né, digamos assim, de não pensar no futuro não vai deixar a gente irresponsável, vai deixar a gente tranquilo, porque a gente, provavelmente, em geral, é excessivamente preocupado com o dia de amanhã. O que é que eu acho interessante também dessa fala de Jesus? A própria fala, a própria existência da fala. Porque só tem sentido dar um remédio se ele constata um problema. Só tem sentido dar uma orientação psicoterapêutica se ele constata uma situação. E aí é onde eu quero chegar. Embora nós, com a nossa mente ansiosa e preocupada, e, portanto, mais pessimista e catastrófica, tenhamos a nítida percepção de que as coisas estão, digamos assim, piores, do ponto de vista de ansiedade, lá no Sermão do Monte, Jesus já coloca a existência desse problema e já coloca uma possibilidade de solução. Então, se ele dá uma solução para o problema, é porque o problema já existia. E o que eu acho interessante é que o problema não existia apenas, digamos assim, entre os fariseus, né? Entre os doutores da lei, porque a gente poderia pensar assim, olha, aqueles que estão no Sermão do Monte, eles já estão com um amuleto, né, de isenção dessa problemática. E só os, digamos assim, orgulhosos, os oficialmente que não estão seguindo Jesus, é que precisariam dessa solução. Não, ele fala para pessoas que estão buscando uma mudança de vida, né, fala para pessoas que estão buscando uma mudança de rota. Ele fala para a plateia que estava sedenta, né, ansiosa, na expectativa de algum conforto. E ele tem a possibilidade de dizer: observai os lírios do campo, a cada dia baixa o seu mal. Então, o primeiro ponto para lidarmos com a ansiedade é lembrarmos que, por mais que a ansiedade queira nos dizer que as coisas estão cada vez piores, talvez a resposta mais concreta seja assim: olha, as coisas nunca ficaram tão boas assim, né? Sempre existiu esse problema. É que a nossa mente seleciona, geralmente, o problema para poder se proteger, né, desse problema. Isso não quer dizer que as coisas estão às mil maravilhas, mas que, em termos a percepção de que o problema da ansiedade ele sempre existiu, pelo menos a mim, me torna mais normal, né? Eu me acho mais normal quando eu vejo que no Evangelho, né, tem ali uma ideia de que, olha, essas coisas são parte da humanidade, são parte dos problemas humanos, e você é um ser humano como um outro qualquer. Então, dessa perspectiva de ser um ser humano como outro qualquer, é natural que você passe pelas dificuldades que permeiam a mente humana. Aí eu abro um livro que eu me debrucei recentemente, Eclesiastes, em que vai dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E uma das vaidades é a gente achar
que, sei lá, por sermos espíritas, sermos cristãos, ou sermos de alguma religião, ou sermos eu, né, e você, nós estaríamos isentos da dor. Ora, se a dor vem para todo mundo, seria meio vaidade de minha parte imaginar que a dor não viria também para mim. Se a expiação existe nesse campo de terra para todo mundo, seria vaidade excessiva, e eu acho muito interessante a proposta do Eclesiastes, imaginar que ele não chegaria para mim. Então, nesse sentido, vem um segundo ponto que é importante pensarmos quando falamos de ansiedade. É muito comum sentirmos ansiedade quando nós não sabemos trabalhar a nossa autoestima. No final das contas, a gente tenta fazer um monte de coisa, e aí nós temos um problema da performance, né? Tentamos fazer uma performance constante em todas as áreas da vida, em vários aspectos, como se fosse para esconder a nossa ferida, que poderíamos chamar a nossa ferida narcísica, a nossa baixa autoestima. E aí fazemos um monte de coisa para tentar esconder a nossa baixa autoestima. Mas eu diria que um passo importante, mais do que sair fazendo um monte de coisa, é pegar essas pequenas conquistas que você já teve na tua existência, as pequenas conquistas que você já conseguiu e saber reconhecer que já fez. Para quê? Para poder saborear um pouco mais a possibilidade de que você ainda não é a perfeição que gostaria de ser, mas também já não é a perturbação que foi no passado, né? Você já está, como eu, um pouco melhor, já está mais ou menos perturbado. Para quem era totalmente perturbado, já está bem melhor. Perceber esse pequeno passo nos dá uma certa tranquilidade e uma certa melhora na autoestima para poder entendermos e acreditarmos em Jesus, assim, olha, vós sois deuses. Ou seja, a gente consegue, agora precisa olhar as conquistas. Eu lembro de uma jovem, e posso contar a história porque pedi, que ela estava muito ansiosa, né? Se tratava por ansiedade, e estava muito ansiosa porque ela, uma jovem médica, né, estava fazendo uma residência de uma especialidade, e para poder se tornar especialista, além da residência, que é uma pós-graduação, uma especialização, né, um tipo de especialização, ela tem que fazer as provas para você ter um título de especialista e poder atuar. Então, uma prova difícil e estava com uma certa ansiedade por causa disso, né? Na verdade, muita ansiedade. E ela passou. Quando chegou na vez que a consulta, né, a sessão, seria ela já tendo passado na prova, eu imaginei que ela estaria super tranquila, né? Porque, afinal de contas, o problema era passar na prova. Mas, quando eu vi, ela estava mais ansiosa. No final, eu dei um parabéns. Falei, olha, parabéns, viu? E ela olhou para mim e ficou impactada com parabéns. Por que parabéns? Eu falei, mas por que não? Ela, por quê? Eu fiquei nessa, né? Por que não, por quê? Eu falei, olha, eu vou lhe dizer por que sim, né? Você fez um vestibular difícil, né? Passou num curso, conseguiu se formar depois de 6 anos em medicina, fez uma outra prova para passar na tua residência, uma prova que da tua especialidade é bastante concorrida, fez a cada ano outras provas para poder ter o título de especialista que você teve agora, que você tem agora. Então, no mínimo, aí são 9, 10 anos de estudo para estar onde você está. Então, você merece um parabéns, concordo. Você daria parabéns para outra pessoa? Daria. Então, receba parabéns, por favor. Né? Aí ela ficou impactada com aquilo. Né? Apesar disso, eu aumentei a dose da medicação, porque tem a parte química do negócio. Mas ela voltou no outro mês e falou assim, doutor, eu fiquei impactada com aquele parabéns. Fiquei tão impactada, porque eu vou lhe dizer, eu acho que a melhora que eu tive esse mês, que eu estou bem melhor, bem menos ansiosa, bem mais tranquila. Pensei muito nessa coisa do parabéns. Eu, sinceramente, acho que não foi o remédio, não. Acho que foi o parabéns do senhor. E eu fiquei, rapaz... Aí quem ficou, né, meio autoestima baixa fui eu, porque eu estudei tanto, né, para entender a farmacologia, poder passar a medicação, e foi o parabéns que melhorou muito mais do que a medicação. Eu fiquei assim... Mas ela me explicou, doutor, que técnica foi essa? Eu fui explicando uma estratégia da chamada psicologia positiva, que é uma estratégia de a gente saborear e aceitar
receber, por exemplo, elogios, receber parabéns, né? Quando me elogiavam antigamente, eu costumava dizer assim, tem gosto para tudo, né? Porque era uma forma de não receber o elogio, entendeu? E não ficar assim muito vaidoso, alguma coisa do tipo. Mas é uma defesa, é uma defesa. Até que eu vi um amigo, isso só acontece entre psiquiatras, entre pessoas de outras, né, não acontece não, mas entre psiquiatras acontece. O psiquiatra deu uma aula num congresso de psiquiatria, um amigo meu estava assistindo, e aí foi parabenizar o professor. Professor, a sua aula foi maravilhosa, foi muito boa. E o psiquiatra que deu a aula, extremamente, né, exigente consigo mesmo, falou assim, não, foi muito ruim a aula, foi péssima. E meu amigo falou, não, mas eu achei ótima, deixa eu lhe dar parabéns. Não, vou receber o parabéns não, foi péssima. Aí ficou aquela confusão, né? E meu amigo, psiquiatra inteligente, falou assim, olha, se você está dizendo que sua aula foi péssima e que eu estou parabenizando você e você não quer receber o parabéns, você está dizendo que meu gosto é ruim. Então você está sendo delicado comigo. Por favor, receba o parabéns para poder aceitar o meu gosto. E aí o psiquiatra se convenceu, né? Tá bom, então agora eu vou aceitar o seu parabéns. Veja que coisa, né? Por isso que eu disse que não acontece entre outras pessoas, só, né, entre dois psiquiatras esse diálogo, no mínimo peculiar, né, no mínimo excêntrico, para aceitar um mísero parabéns. Mas a nossa dificuldade em lidar com a nossa autoestima. Ou a gente fica vaidoso demais, ou ficamos extremamente insatisfeitos conosco. Essa jovem, ela tinha aprendido que tudo que ela faz nunca é suficiente. Ela nunca foi parabenizada. Sabe? O pai dela, também médico, muito exigente com ele e com os filhos. Toda vez que ela passava, sei lá, no colégio, não fez mais do que sua obrigação. Beleza, é uma certa obrigação, mas dá um parabéns, né? Poxa, parabéns pelo esforço. Passou no vestibular, agora eu quero ver se você é boa. Vestibular é fácil, medicina que vai ser difícil. Então, ela nunca recebeu um parabéns, nunca estava acostumada a se congratular. Então, nada do que ela fazia era o bom o suficiente para poder agradar o pai dela. E a gente entrou em outros processos psicoterapêuticos. Mas, com isso, ela sempre fica ansiosa. A ansiedade dela era para saber se agora ela conseguiria dar conta. Porque é como se até agora o que ela fez foi meio que sorte. Entende? Foi meio que por sorte. Será que ela tem condições mesmo? Então, nesse contexto, a baixa autoestima, né, e a percepção de que nós não somos suficientemente bons, vai gerando uma ansiedade que sempre agora vão descobrir de fato quem nós somos, né, um impostor, quem nós somos, alguém que é um falsier. E não vamos acreditando nas nossas capacidades. Isso é importante de a gente poder fazer esse olhar mais maduro, sem um excesso de narcisismo, mas sem também o excesso de baixa autoestima, né? Auto no sentido de autoconhecimento. O terceiro ponto que vem como consequência desse, né? Trabalhar a autoestima, reconhecendo os passos que a gente deu, e agradecendo, né? Se congratulando, aceitando esses feedbacks da vida, tem muito a ver com o que Jesus propôs também. Contemplar a natureza, observar, né? Se conectar um pouco mais com o divino. Porque nessa observação, não só, às vezes, vem uma questão meio filosófica, sabe? De acreditar, de conexão, mas a gente parando um pouco e se conectando, a gente pode dar tempo mental para perceber as energias do ambiente. Porque, às vezes, a gente pede muito, mas não recebe, né, a graça, o bem-estar, a energia boa, porque nós estamos muito lotados de pensamentos. A ansiedade nos deixa muito ocupados antes do tempo. E aí a gente não se conecta com as energias. As energias, às vezes, já estão lá na nossa casa. Às vezes, já estão no local. Mas a gente não está conectado, porque se a gente pensa na visão espírita, o universo inteiro tem o fluido cósmico, ou o fluido universal, através do qual Deus está conectado conosco, né? Deus está conectado com a sua criação, inclusive com a gente. Então, quando nós conseguimos nos desacelerar um pouco mais e nos conectar com a natureza, com essas situações mais naturais, a gente consegue também dar uma percepção das energias.
E eu falava isso hoje para os amigos, né, chegando hoje de manhã na mansão, fazendo algumas gravações, me deu um sono que eu dormi. Mas eu dormi antes do almoço, depois do almoço, e fiquei, como é que eu vou conseguir falar hoje de noite? Porque eu me desacelerei, né? Me conectei com a energia boa, né? E às vezes o benfeitor bota você para dormir para você receber um passe, né? E o sono às vezes vem como uma forma de você diminuir as suas defesas, né? E os seus pensamentos meio angustiados, porque no natural, né? Sem o sonífero você não se conecta. E às vezes o sonífero vem pela energia boa do passe espiritual. E os espíritos estão aí a toda parte, nos influenciando. Então, a conexão com o divino é a possibilidade de a gente, desacelerando, se conectar com as energias boas. Então, ao invés de você só fazer o trabalho, e eu digo isso para os trabalhadores também da mansão, para os trabalhadores de outras instituições que nos assistem, chega um pouco antes, faz uma prece, né? Não fica só preocupada com a execução do trabalho que você vai fazer, mas se preocupa com você também, para você se reenergizar, porque ninguém é autossuficiente que não precise se reenergizar novamente de novas energias. Ninguém é uma blindagem que consegue não ser influenciado pelas energias mais deletérias do mundo. Temos mais, então, paciência e também humildade de ficarmos na postura de receptor do divino que há no ambiente. Quando a gente vai começando a fazer isso, uma estratégia que eu gosto muito são as estratégias de gratidão, que é o quarto ponto que eu queria falar para poder lidarmos com a ansiedade. Gratidão mobiliza em nós não uma percepção de que o problema é bom, não uma percepção de que o sofrimento não é amargo. Eu gosto muito do livro de Jó, quando os amigos, 3 amigos molestos de Jó, vêm reclamar com ele porque ele estava se queixando da dor. E ele vai falar, olha, o meu paladar, a minha boca distingue os sabores. Então, o fato de eu saber que aquilo não é bom, não significa que eu seja, por si só, um perturbado, um revoltado, não. Eu estou percebendo que aquilo é ruim. Mas, com a gratidão, eu consigo também acionar no meu paladar outras papilas gustativas de perceber outros sabores que estão também naquela situação, ou como consequência daquela situação. Eu me recordo, nos últimos 2 anos, momentos muito difíceis da minha trajetória, me recordo de várias situações em que isso ficou muito claro, muito patente, muito visível na minha vida. Como a gratidão, às vezes, olha, muitas vezes, gratidão é uma prece. Às vezes, a gente está com dificuldade de se conectar numa prece formal. Eu sugeriria essa outra estratégia de prece. Começar a agradecer as pessoas que estão na tua vida. Começar a agradecer as coisas boas que você recebeu das pessoas que estão encarnadas mesmo ou desencarnadas. Como minha avó, né? Minha avó paterna, porque ela, quando veio a desencarnar, ela tinha problema motor. E é uma pessoa extraordinária, resignada. Eu aprendi o valor da palavra resignação na prática, vendo minha avó. Quando ela estava no final da existência dela, ela morou na nossa casa, na casa dos meus pais. E eu me lembro de uma cena bem forte, né? Porque eu estava sozinho com ela, já estava estudando para o vestibular, e ela não conseguia se levantar sozinha. E não conseguia, portanto, fazer as necessidades básicas, fisiológicas, sozinha. E, geralmente, quem levava ela ao sanitário era o meu pai ou a minha mãe, enfim, algum adulto. E, naquele momento, ela estava com o corpo pedindo uma coisa básica, né, de ir ao sanitário, mas com o neto dela. E ela ficava inquieta, e eu perguntei, vó, né, voinha, lá em aqui também, né, Bahia, voinha, o que é que a senhora quer? Por que você está inquieta? E ela, toda tímida, com vergonha, né, contou a situação, e eu me recordo de falar, mas vó, veja, eu sou seu neto, nem se preocupe, eu vou dar uma forma da senhora nem ficar com vergonha e nem eu também ficar, tá bom? Aí peguei ela no braço e levei, né,
e cuidei dela, de fato. Acho que foi a primeira experiência de cuidador na prática, antes de ser médico. E quando estava nesses 2 anos, né, eu morando novamente na casa de meus pais por um período, eu lembro de uma cena deitado na mesma sala. Ela ficava na cadeira de balanço aqui do lado, eu deitado num sofá, e ela acariciando espiritualmente a minha face e dizendo: meu filho, assim como você cuidou de mim no final da existência, eu vou cuidar de você nesse momento. Então, gratidão, né, é uma coisa que transcende a nossa percepção e transcende as fronteiras da vida. Aquele que ajuda, recebe, e aquele que recebe, agradece. E o agradecimento é uma forma de a gente poder continuar ajudando. Eu aceitei as carícias de minha avó, né, e percebi muitas outras vezes mais difíceis aquela senhora com pouca cultura, muito pouca cultura. O meu avô paterno era garçom, era analfabeto, e minha avó paterna, durante um tempo, lavou roupas para casas, né? Então, uma pessoa com pouca cultura, mas que estava ali no mundo espiritual, com a sua energia boa, sabe? Então, quando a gente consegue se conectar com a gratidão, a gente consegue transcender a perspectiva do hoje e não mascarar o sofrimento, mas perceber que também há a mão do alívio. Se há o sofrimento, há também a mão do alívio. E a perspectiva da gratidão é ficarmos conectados na mão que alivia e não só no sofrimento que dói. Quando nós nos conectamos com a mão que alivia, isso diminui a nossa angústia muito. É um poder terapêutico extraordinário. E, independente de religião, a gratidão se apresenta como uma fórmula, uma solução, uma estratégia para podermos diminuir as nossas insatisfações. Porque, eventualmente, nós temos o 5º ponto, que é a ansiedade de evoluir. Sabendo da meta que nos espera, a gente quer chegar nessa meta hoje. E pensando na meta que nos aguarda, porque na nossa perspectiva, na evolução, estaremos perfeitos. Na perfeição, estaremos plenos. Na plenitude, estaremos totalmente felizes. Então, a gente quer um momento de felicidade e ficamos ansiosos pela felicidade plena no hoje. Ansiosos pela evolução plena no hoje. Vem Jesus, mais uma vez, e nos fala: a cada dia basta o seu mal. Precisa ter paciência para poder evoluir. Precisa ter paciência para poder amadurecer. Às vezes a gente quer se expor a situações, por mais que sejam de trabalho no bem, que nós não temos ainda a maturidade espiritual para poder se expor. E nessa exposição precoce, nós ficamos que nem uma flor que desabrocha muito cedo, antes do tempo. Ficamos, né, sábios num ponto, mas extremamente com dificuldade em outros. Porque o amadurecimento não veio mais harmônico para podermos lidar com as dificuldades que vão vir na vida. E aí, para essas dificuldades que vão vir na vida, a gente vai aprendendo um pouco mais o que Allan Kardec quer nos dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É uma fala muito profunda, porque nos dias atuais, dentro da psicologia, nós estamos crescendo o espaço para a chamada aceitação. Não só a psicologia que tenta mudar a realidade, mas a psicologia que tenta aceitar a realidade como ela é. A aceitação tem a ver aí com a fala de Allan Kardec na questão da obediência, ou seja, a razão perceber, né, que não dá para mudar algumas coisas da nossa vida e, eventualmente, nem é bom que mude. Porque essas coisas de que vêm na nossa vida, mesmo que sejam amargas, doloridas, doridas, mesmo que sejam expiação, não são motivos de vergonha para a gente. São motivos de crescimento em humildade. Assim como minha avó não precisava passar pela vergonha,
mas sim crescer em humildade. E eu também não precisava ali passar pela vergonha de ter uma pessoa como ela me ajudando, mas sim pela humildade de entender que no mundo espiritual as ajudas vêm de formas bem diferentes do que a gente imagina. As situações da vida também nos servem de muitos aprendizados. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a aceitar um pouco mais. Mas o passo a mais, por isso que eu acho que resignação tem um espaço. E vou dizer, poucas teorias psicológicas, poucas teorias psiquiátricas falam da palavra resignação. Falam de aceitação, mas resignação é algo a mais. Porque resignação é um ponto a mais. Concordo com a visão espiritista. Resignação é o consentimento do coração, porque nos enche de uma tranquilidade. De fato, diminui a ansiedade muito mais intensamente. Então, não é uma acomodação. A acomodação é estar cômodo, né? Então, vem inclusive do latim cômodos, ou acomodare. É você ficar hospedado muito bem. Então, de fato, a gente não precisa ficar hospedado muito bem sempre, 24 horas. A gente precisa de um desconforto para mudar. Então, resignação e aceitação exigem um esforço. A acomodação, não. Então, veja que na acomodação você tem uma pausa. Então, você tem uma certa paralisia. Na resignação e na aceitação, eu tenho uma ação da minha razão, entendendo que a situação não dá para mudar, uma aceitação da minha razão, entendendo que nem deveria mudar, porque aquela situação veio para poder trazer algum tipo de aprendizado, e, ao mesmo tempo, uma ação de entender pelo coração, portanto, sentir o consentimento do coração de que as coisas vão mudar para melhor. As coisas vão vir para melhor. Eu não sei exatamente quando, nem onde, nem como, mas as coisas mudam. Agora, mudam para melhor se nós tivermos essa postura mais resignada, porque senão a gente cai na postura revoltada. E aí a postura revoltada muda para pior o cenário. Porque além da dor, vem a angústia por não estar aceitando a situação. Quando a dor vem, não é que a gente vai dizer que maravilha, que coisa boa, isso seria masoquismo. Mas quando ela vem, já que ela vai vir, que a gente possa fazer esse esforço mental e, com isso, diminuir as nossas ansiedades, para que a gente possa viver um patamar mais feliz, apesar de ansioso. Um patamar mais tranquilo, apesar de meio impaciente, porque ninguém vai ter essa tranquilidade total no hoje. Vai ser como Jó. Você lembra da paciência de Jó, mas Jó também sofria bastante, né? Até que ele percebe da experiência de dor, uma experiência mística que ele tem, uma experiência do divino, e vai dizer, antes, Deus, eu ouvia, apenas te ouvia, agora eu te vejo. A experiência de sofrimento que nos tira da acomodação e nos leva a um patamar diferente de possibilidade de ação, nos traz essa tranquilidade mais inquebrantável, de entender que agora a gente vê com outro olhar, com mais certeza, e nessa perspectiva, eu diria, não como profissional, mas como pessoa, a fé tem o seu lugar. Eu diria como pessoa, a fé tem o seu lugar fundamental para que a gente possa transcender a nossa existência. Sem esquecer das ajudas profissionais, mas a fé nos ajuda a diminuir um pouco a nossa mente inquieta, a nossa mente no passado mais revoltada, e se nós conseguirmos, nessa existência, o divino valor da não revolta, eu penso que já vai ser um grande aprendizado. Porque eu vejo as pessoas que me procuram, e aquelas que conseguem, apesar das suas dores, não se revoltarem, já estão um passo a mais. Eu perguntava nisso para uma jovem, eu lhe conheço há 11 anos, você tem depressões recorrentes. Nesses 11 anos, eu nunca vi você com uma tentativa de suicídio. O que é que você acha que faz você se prender à vida com tamanha força? Nunca vejo você falando, inclusive, passando muito pela tua cabeça. Eu sabia a resposta, porque eu sei que ela é uma pessoa extremamente de fé, espiritualizada.
E eu fui levando que ela pudesse chegar nessa conclusão e lembrou da mãe dela, que muitas vezes foi alvo ali, obviamente faz parte, né, da psicoterapia, um alvo de percepções de feridas que causou. Mas ela percebeu, apesar das dificuldades de manhinha, eu entendi nela a busca pela fé como sendo algo fundamental para a existência. E isso está em mim. Eu acho que já veio das minhas outras vidas, ela também gosta do espiritismo. Eu acho que veio de outras vidas, já vim para a vida com isso, mas deve ter sido cultivado na minha infância, vendo a minha mãe. Então, podermos cultivar esse lado da fé com essas estratégias que a gente tentou enumerar, pode sim fazer com que a gente viva uma vida um pouco mais tranquila, viva uma vida um pouco mais serena, apesar das dificuldades. E é por isso que eu concordo com o poeta Vicente de Carvalho. Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada, mas que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade, porém, que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Hoje é o teu momento, hoje é o meu momento. Que a gente não possa fugir desse momento, mas mudar a nossa percepção para encontrar essas felicidades pequenas do dia a dia que ajudam a diminuir as ansiedades grandes da vida. Muita paz, muito obrigado.